Fale, jovem intrépido, assistente desse canal. Assistente não, porque ele não trabalha aqui. Ele assiste o canal, quem assiste não é assistente. Mas, gente, hoje o vídeo é uma coisa maravilhosa. Eu tô vestido a caráter pra ele, né, não, Georgia? Eu estou constrangendo o estúdio inteiro aqui no Bom Retiro, porque hoje eu vim fantasiado de liberal na economia e conservador nos costumes. Então fiquem felizes que a parte do liberal na economia ficou com a parte de baixo. Se fosse de cima, vocês iam ter que ficar vendo todo o meu peitoral, barriga, assim, exposto pra vocês. E não se esqueçam, se vocês gostam de ver Jonathan nessas condições, ou simplesmente acompanhar o resto da equipe que é normal, de se inscrever, de compartilhar, de dar like, apertar o sininho e tudo isso mais. E siga nas nossas redes sociais. Exemplificados aqui em Jonathan. No Brasil tem surgido nos últimos anos uma esquizofrenia política, que é o tal do liberal na economia, conservador nos costumes. Mas será que é só aqui no Brasil mesmo? Quem que é essa galera? O que essa galera faz? Onde eles vivem? O que eles comem? Então, Georgia, me fala aí, o que é liberalismo? É muito difícil a gente detectar e falar com precisão quando o liberalismo surgiu. Muitos vão falar de São Tomás de Aquino, vão falar de Santo Agostinho, até alguns chineses. Mas a real é que a maioria dos historiadores vão atribuir o começo do liberalismo a um filósofo chamado John Locke. Basicamente, o John Locke, ele começou a ver problemas de como as coisas funcionavam na sociedade, onde o rei basicamente decidia tudo. Ele tinha poder de decisão sobre propriedade, ele podia decidir onde as pessoas poderiam ficar ou não. Se você fosse plebeu, por exemplo, você não podia nem casar com quem você quisesse. Haviam regras para com quem você poderia se relacionar. Tudo era extremamente controlado pelo governo, que no caso eram os reis. Bom, então o senhor Locke, que estava numa pegada que a gente pode considerar, sei lá, mais progressista do que estava sendo pregado na época, falou, cara, a gente tem que tirar essa parada de direito divino dos reis. Como que o rei pode decidir sobre tudo? Ele pregava uma parada de liberdade individual, assim. Porque rei é divino, enviado de Deus e tralalá, e não. Aí você começa a ter uma lógica diferente de como a posição do indivíduo em relação à sociedade, né? Na economia, quem é que vai discutir sobre essas questões do liberalismo é um cara lá na Escócia chamado Adam Smith. E ele entra nessa treta aí de cabeça. Porque ele vai falar o seguinte, o Estado quer ficar controlando sua vida e tal, e o Estado é rico, cheio de dinheiro, só que ele não ganha esse dinheiro sozinho, não. É o indivíduo e os interesses desse indivíduo dentro da sociedade que estão gerando essas riquezas pro Estado. Então, o Estado não pode se intrometer na vida de ninguém, já que a sua riqueza só pode ser gerada por meio dessas pessoas. E uma parte fundamental disso que o Adam Smith falava é que a partir do momento que esses indivíduos todos começassem a interagir com a economia, basicamente comprar, vender, tudo seguiria uma ordem natural de equilíbrio, como se tivesse uma mão invisível controlando tudo e ajustando tudo. É um cara otimista, no mínimo. Maravilhoso. Só que não. Bom, vocês podem ver então aí que o liberalismo, ele aparece como uma ideia completamente oposta do conservadorismo. Que basicamente na época queria o quê? Que o rei se mantivesse, que o controle do Estado sobre as vidas se mantivesse também, porque para eles era a forma que tudo estaria em ordem, tudo teria controle. Ou seja, eles dois aí não se bicam aí desde o começo. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês é como em alguns lugares do mundo essa oposição ou essa intersecção entre liberalismo e conservadorismo ocorrem. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, né, Jody? Exatamente. Na terra do Big Mac e da Lady Gaga, lá, desde que se começou a participação civil na política, existem praticamente dois grandes partidos. O Partido Democrata e o Partido Republicano. Tudo que será dito a seguir será dito por um cidadão estadunidense. O Partido dos Democratas foi fundado em 1791, basicamente tendo o maior líder, um dos caras que foi o autor da Declaração de Independência, Thomas Jefferson. E basicamente ele começou a atrair várias pessoas que tinham um ativismo que pregavam liberdades individuais, que naquela época a gente pode chamar essas pessoas de liberais. E começaram a cada vez mais esse tipo de pessoas, com esse tipo de ideia, com esse tipo de ideologia, se juntar no partido, que acabou se tornando aí uma bandeira oficial. E quando a gente entra no século XX, isso fica muito claro, porque o partido começa a adotar pautas mais progressistas, pelo menos pro conceito americano de progressista, enfim, e começa a adotar o nome liberal para si. Logo, eles ficam conhecidos nos Estados Unidos como os liberals. Porque é liberal para quem não fala inglês.
Jesus Christ. Jesus Cristo. Do outro lado, a gente tem o Partido Republicano, né, Jo? Que apesar de ter sido fundado por uma galera abolicionista na sua época, ele foi cada vez mais tomando uma postura conservadora, que busca sempre um resgate da cultura nacional, com valores cristãos, etc, etc. Tudo isso que um conservador gosta. E essas pautas, principalmente as ligadas às tradições nacionais e religiosas, foram bem problemáticas dentro do Partido dos Republicanos. O que, inclusive, mais recentemente, fizeram com que muitos membros do partido, inclusive o presidente Donald Trump, levantassem bandeiras contra a presença de certos estrangeiros no país. Porque isso seria um grande risco a tais pautas, isso seria um grande risco para essas tradições nacionais americanas. Porém, mesmo com essa oposição de ideias que a gente mostrou aqui, vale a pena a gente ressaltar que o governo progressista do presidente Barack Obama, que defendia pautas como o aborto, também foi um dos mais militarizados, que derrubou muito sangue no Oriente Médio e fez a indústria armamentícia lucrar muito. E tudo isso para falar que nem tudo é preto no branco, amigo. Às vezes a coisa fica um pouco cinza. E todo aquele governo que pregava as liberdades individuais também foi um governo que derramou muito sangue aí contra liberdades individuais. Esse é um exemplo americano. Mas no mundo inteiro você vão ter versões desse atrito entre liberal e conservador, entre partidos liberais e partidos conservadores. E basicamente, eles raramente têm alguma aliança. Não existe muito diálogo entre eles, ou pelo menos alguma conjuntura em que eles estejam ali lado a lado lutando pela mesma pauta. Mas no Brasil as coisas são diferentes. Exatamente, meu amigo Jonathan. As coisas não são tão simples aqui na terra do menino Ney, do ET Bilu, da banda Calypso. E no Brasil, o casamento de liberalismo e conservadorismo é antigo, é de data longa. Meu amigo, eles já estão na 5ª lua de mel aqui nessas terras tupiniquins. É como se eles praticamente fossem os símbolos daquela música do Fábio Júnior, As Metades da Laranja. Os liberais que participaram da ditadura militar que ocorreu no Brasil de 64 a 85 estão aí para provar isso. Do ponto de vista econômico, a gente pode separar a ditadura em 2 períodos. Primeiro período, reformismo de mercado. Segundo período, nacional desenvolvimentismo. Então, nosso doidejinho de prosa aqui vai ser para falar sobre o período de 64 a 67, um período de reformas, então, com os presidentes Castelo Branco e Costa e Silva. Foi um período de grandes mudanças nas leis trabalhistas, no mercado financeiro e principalmente na nossa tributação, que é basicamente tudo aquilo que mexe nos nossos impostos. Como é que nós vamos gastar nossos impostos e como é que nós vamos cobrar esses impostos? Sim. E isso foi comandado por 2 liberais, famosos liberais no Brasil. Roberto Campos, que era da Secretaria do Planejamento, e Bulhões, que era da Fazenda. 1. Fim da estabilidade no emprego. 2. O fim da cobrança em cima de lucros que as empresas recebiam. 3. Instituição de uma nova moeda. E a gente adora o nome de moeda. Essa se chamava Cruzeiro Novo. Ponto 4. A criação do BNH, Banco Nacional de Habitação, que basicamente ele ia cuidar de todo o investimento imobiliário do país. Se a gente sair um pouquinho desse meio econômico e ir para o campo social, a gente tem coisas para falar também, né, Jody? Porque surge um impasse. Numa ditadura, é possível você unir liberdade social com liberdade econômica dessa forma? Aparentemente, para os liberais da ditadura, sim. Porque eles não se incomodavam muito com a falta de liberdades individuais. Para eles, e é bom falar que os liberais participaram dos ministérios de todos os presidentes da ditadura. A única coisa que importava e que trazia verdadeiro incômodo era o Estado intervendo na economia. Mas se ia prender um pessoal, se ia calar, ia trazer censura, não ia deixar ninguém dar opinião, não era algo tão importante assim para eles. Bom, então em sua maioria, os liberais que ocuparam espaço no governo, seja na ditadura ou seja depois, eles na verdade eram bem conservadores quando o tema era direitos civis e direitos individuais. Sim. Vindo então para os anos 90, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos governos mais liberais que a gente teve, pelo menos até agora. Ele não fez grandes avanços no campo do costume, mas ele fez muitas reformas no mercado, no meio econômico ali, tudo beneficiando essa lógica liberal. Porque lá no fundo, e na real, conservadores e liberais, eles pensam muito igual e muito próximos dos ricos. Recentemente no Brasil apareceram 2 movimentos
que esse título, liberal na economia e conservador nos costumes, cabe muito bem. O Partido Novo e o Movimento Brasil Livre. Esses grupos, então, eles se autodeclaram liberais, porém, quando a parada é igualdade, direitos civis, basicamente, eles são omissos ou bem conservadores. Apesar dos liberais dizerem que o Estado não pode ficar impondo projetos morais e dizer o que a pessoa pode vestir ou não, ou como ela tem que se comportar ou não, quando isso acontece e você não fala nada, você está sendo omisso. E omissão é uma escolha. Coroando quase tudo isso, a gente teve a vitória do Bolsonaro nas eleições agora em 2018, que é um clássico liberal na economia e conservador nos costumes, para não dizer que ele é autoritário nos costumes, né? O que mostra de fato que esse movimento quase esquizofrênico tem ganhado muita força aqui no Brasil. Em resumo, tanto o MBL, quanto o Partido Novo, quanto o Bolsonaro e todo mundo que está se dizendo aí liberal na economia e conservador nos costumes, está fazendo jus a um ditado que existe no exterior, que é: nada mais conservador do que um liberal no poder. O que estamos querendo dizer com tudo isso, caros colegas, então, é que liberdade de mercado não significa liberdade individual. E mais ainda, quem quer garantir que o Estado não vai se meter no meio econômico não está muito preocupado se os nossos direitos individuais e de igualdade vão ser garantidos. Porque, como a gente tentou mostrar nesse vídeo, se o lucro tá rolando, o mercado tá indo bem, quem se importa com o resto, né? Então, galera, não se esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Clica aqui no sininho, dá um like nesse vídeo, mostra para o vovô e para a vovó. E, gente, continua nos seguindo aí que toda quinta-feira às 19 horas sai vídeo. Beijo de luz. By the dawn's early night. Cantava essa porra toda quinta de manhã. Vamos lá.